Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Essa aula ainda do movimento uniformemente variado, aula 2, tá? E hoje nós vamos falar da outra função. Eu tinha comentado com vocês a respeito da função horária da velocidade, né? Hoje nós vamos falar a respeito da função horária das posições. Lembra que quando nós temos um gráfico velocidade vezes o tempo, o cálculo da área, se eu calcular a área dessa região aqui, né, nós vamos ter o deslocamento, não é isso? Então, ó, essa região, gente, ficou como um trapézio. Como que é o cálculo de área de um trapézio, né? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tomem cuidado para não confundir, né, gente? Porque aqui estão as minhas bases, ó. Base maior, base menor. E aqui está a altura, né? Então a minha base maior vale V, certo? Então, ó, minha base maior vale V. Quem é a base menor? Ó? Base menor é essa daqui, ó. Vale V0. Quem que é a altura? Esse trapézio ele está invertido, né? Então, o lado que liga as duas bases, que é a altura. Então, a altura está aqui, ó. A altura vai ser o T. E dividido por 2. Lembra que o meu T, normalmente, né, eu escrevo assim. Só que nas fórmulas eu vou colocar esse T diferente aqui só para vocês não confundirem com o meu sinal de mais. Meu sinal positivo acaba ficando meio parecido aí com esse T, tá certo? Então eu vou colocar o T dessa maneira aqui, assim, ó, mais curvadinho aqui, ó, só para vocês não confundirem com o sinal positivo, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui como se fosse aqui uma fórmula, né? Eu passei para vocês na aula passada a função horária das posições. Tá lembrado? Função horária das posições, né? Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Não se esqueçam que nós temos aqui uma multiplicação, tá, gente? É a aceleração vezes o tempo, tá certo? Então, ó, se eu pegar esse V aqui, ó, e substituir essa equação, vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar essa daqui de uma equação 2, tá? E eu vou colocar isso daqui como uma equação 1. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Substituindo a equação 2 na equação 1, nós temos. Se eu substituir ali, ó, lembrando que a minha área é igual ao deslocamento, tá, gente? Então já vou colocar aqui, ó. Então a minha área vai ser o deslocamento. No lugar do V, eu vou colocar o valor dele, ó. O meu V vale V0 mais AT. E vou continuar. O V vale V0 mais AT, mais V0, vezes o T, e dividido por 2. Percebam que eu vou ter 2V0. Então vai ficar 2V0 mais AT dividido por 2. Aqui ficaria 2V0T mais AT quadrado sobre 2. Esse 2 aqui eu posso cancelar para essa parcela, né? Para essa daqui eu não posso. Então, a minha equação, gente,
lembrando o ΔS, né? Ó, ΔS é posição final menos a posição inicial. Então olha só como é que fica isso daqui. Melhorando, a gente chega na equação dessa maneira aqui, ó. Tá? Essa daqui, gente, é a função horária das posições, ok? Só que, vamos dizer, né, o S0 eu passei para o segundo membro, tá certo? E aí virou essa função aí, tá certo? O que isso daqui quer dizer? Posição final, vamos dizer assim, não, é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então essa função horária das posições, ela é uma função quadrática, né? Ela tem o quadrado aqui, ok? Como é que eu resolvo um exercício com isso daqui, né, gente? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho essa função horária, que nós temos aqui valores fixos, né, gente? O menos 10, que é a posição inicial, velocidade inicial, e aqui eu tenho a minha aceleração. Tá? Tudo isso, sistema internacional. Então, lembrando, né, ó, sistema internacional tem que trabalhar em metros e segundos. Né? Então, ó, se eu fosse colocar aqui a minha fórmula geral, olha lá o que vai aparecer aqui. Ó. Eu já sei quanto que vale a minha posição inicial, eu já sei quanto que vale a minha velocidade inicial e eu também vou achar aqui a minha aceleração. Então, ó, dá para falar que posição inicial vale menos 10. É só ver o valor que está no lugar dele, né? Ó. Velocidade inicial vale menos 8. Metros por segundo, né? Velocidade, né? E metade da aceleração vale 2. Então a minha aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Tomem cuidado com os sinais, tá, gente? Vocês têm que colocar os sinais. Posição inicial está negativo, velocidade inicial também. A minha aceleração está positiva. Tá certo? Então, tomem cuidado que o exercício não precisa colocar exatamente nessa ordem, tá, gente? Ele pode colocar invertido, mas você tem que saber que a aceleração é o coeficiente do t quadrado. A velocidade inicial é o coeficiente do t, certo? E a posição inicial seria o termo independente, né? Seria o número que não tem aí o t, ok? E aqui, ó, letra B, ele está pedindo para vocês qual é a equação da velocidade em função do tempo. Vocês sabem que a equação da velocidade é essa daqui, ó. Só substituir os valores, tá? Velocidade inicial vale menos 8. A aceleração vale 1. Tá? Então não vou nem colocar o 1, né? Deixar o t aqui. Tá certo? Então essa daqui é a função horária da velocidade. Pessoal, quando eles pedem função ou a equação, você vai deixar dessa maneira. Tem muitos alunos que querem calcular alguma coisa aqui, não, tá? Se ele pediu apenas a função ou a equação, deixa assim, tá certo? Esse daqui já é a equação aí da velocidade, tá bom? Vamos ver mais alguma situação aqui, né? Ainda naquele mesmo exercício, tá? Aqui ele está falando, né? Em qual instante o móvel passa pela origem das posições. Gente, ó,
origem das posições é posição zero. Tá, ó. Lembra que eu falava o marco zero, né? Ó, a posição inicial, vamos dizer assim, né? Ó, tá? Então, a origem, toda vez que falar um exercício assim, qual instante da origem, não sei o que, é posição zero. Tá certo? Você faz S igual a zero e determina. Vamos lembrar aqui a nossa função, né? Ó, a minha função era menos 10, menos 8t, mais 2t ao quadrado. Então, se eu for colocar o S igual a zero, isso aqui vai virar uma equação de segundo grau. Dá para todos os números aqui são pares, né, gente? Então dá para a gente dividir todos os números por 2, tá certo? Para ficar mais fácil aí. Pronto, tá? Vocês podem fazer por soma e produto, vocês podem fazer aí por Bhaskara, tanto faz, tá, gente? Tomem cuidado aqui, né, ó, que nessa equação aqui, ó, tá invertido, né? Aqui eu tenho C, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, né? Então, ó, o meu B ao quadrado menos 4AC então meu delta deu 36, tá certo? E aí eu vou calcular o T. Então vai ficar menos B, mais ou menos, a raiz do delta, né, que deu 36, dividido por 2 vezes o A. Então vai ficar 4, mais ou menos 6, dividido por 2. Eu vou ter aí dois valores. T1 vai dar 5 segundos. T2 vai dar valor negativo. 4 menos 6 dá menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. E aí eu pergunto para vocês, né, gente? Existe tempo negativo, né? Eu posso falar com vocês, né? Turminha, vamos tomar um sorvete, né? Às menos 2 horas da tarde, né? Não existe isso, né, gente? Então esse valor negativo, ó, nós dizemos aí que não convém, tá certo? Então na realidade a gente tem apenas uma resposta, tá? Tomem cuidado com isso, porque muitas vezes você está fazendo um exercício aí de matemática, as duas opções, né, os dois resultados valem para vocês, né? Na física, dependendo do que você está calculando, não vai dar. Nesse caso, nós não podemos ter tempo negativo, então eu considero a única resposta, ó, o tempo positivo, tá certo? Então tá aí. E aí depois, tá, gente? Tem uma pergunta aí. Qual instante que ocorre a inversão do movimento? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que é uma função quadrática, né? Então vamos dizer, tem em determinados momentos que você vai estar a favor da trajetória e tem outros momentos que você vai estar contra a trajetória. Depois eu vou fazer uma aula a respeito do gráfico, a gente vê mais detalhado isso daí. Mas em que momento vai ocorrer a inversão? Vai ocorrer a inversão quando a velocidade for igual a zero. Porque vamos dizer, uma possibilidade. A velocidade vai diminuindo, diminuindo, chega a zero, ocorre a inversão do movimento e passa a ser valores positivos, tá certo? Então, ó, quando aparecer um exercício aí falando determine o tempo, o instante em que ocorre a inversão do movimento, imaginem que vocês têm que colocar nessa inversão do movimento, ó, velocidade igual a zero, tá certo? Então, ó,
eu vou pegar aquela outra equação, né, a função horária da velocidade, que a gente tinha determinado, ok? Vou colocar a velocidade igual a zero. Então tá aí. Vai ocorrer a inversão do movimento no instante 8 segundos. Tá certo? Pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá certo? Tem continuação, tá, gente? Porque esse movimento uniformemente variado, ele é um conteúdo assim bastante extenso, tá? Então essa daqui é a nossa segunda aula e nós ainda vamos fazer mais aula aí a respeito desse tema, ok? Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, né? E até a nossa próxima aula. Um abração a todos aí, bons estudos.